Flamengo vai pedir efeito suspensivo de Bruno Henrique, que pegou 12 jogos de gancho. Tem também o Flamengo retornando aos treinos nessa sexta-feira no CT do Ninho do Urubu, após 4 dias de folga. E vou repercutir também a vitória do Brasil sobre o Chile por 3-0 e também a vitória do Uruguai sobre o Peru por 3-0 também. Olha só, gol de De Arrascaeta e 2 assistências do lateral direito Varela. É isso mesmo, essas e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Então, vamos que vamos, nação! Fala galera, Wesley Fla 12 na área com vocês nessa sexta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada, basta clicar na palavrinha inscreva-se aqui embaixo, clicou, já está inscrito. Não precisa preencher formulário, não precisa passar seus dados pessoais, basta clicar aqui embaixo ó, na palavrinha inscreva-se, clicou, já está inscrito. Deixa o like aí também que ajuda bastante e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão. Flamengo que retorna aos treinos nessa sexta-feira. Sextou com o treino do Mengão após 4 dias de folga, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein? Uma mini férias aí, hein? Segunda, terça, quarta e quinta-feira de folga. Volta aos treinos nessa sexta-feira. Olha só, cara, nem eu pego aí 4 dias de folga, nem eu pego 4 dias de folga. Jogadores do Flamengo tão bem, hein? Tão bem mesmo, sinceramente. E é o seguinte, nação, durante essas folgas aí, olha só, Pulgar continuou indo no CT do Ninho do Urubu. Olha só aqui a informação do Pulgar, olha só. Recuperando-se de lesão sofrida no Mundial de Clubes, o jogador mantém a rotina de atividades no Ninho do Urubu, em busca de voltar aos gramados o quanto antes. Ele tem utilizado a estrutura do clube e conta com o acompanhamento do departamento médico, realizando sessões de fisioterapia. Durante aí, essa semana, Pulgar continuou frequentando o CT do Ninho do Urubu. E olha só, Pulgar que deve voltar a treinar no gramado a partir do segundo semestre de setembro, a partir do dia 15 de setembro em diante. Pulgar pode voltar aos gramados, a treinar no gramado do CT do Ninho do Urubu e possivelmente voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz a partir do mês que vem, setembro, outubro. No mês de outubro, Pulgar deve ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, ele que deve voltar para disputar a Libertadores, reforçando o Mengão na Libertadores. E outro jogador que também vem frequentando o Ninho do Urubu durante esses dias de folga é o lateral esquerdo Alexandro. É isso aí, nação. Alexandro que teve uma lesão leve na posterior da coxa, vem frequentando o Ninho do Urubu e deve já estar de volta no jogo contra o Juventude no próximo dia 14 pelo Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, Flamengo que pode ganhar o reforço do lateral esquerdo Alexandro no jogo contra o Juventude na próxima semana, dia 14, hein, galera? E é o seguinte, nação, vamos aqui seguindo com as informações do Flamengo. Vou falar um pouquinho da rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, que aconteceu ontem. O Flamengo venceu o Chile por 3-0. Venceu bem, Venceu bem, mas o Chile também não é parâmetro, mano? Chile também não é parâmetro, tá eliminado da Copa do Mundo, Não vai participar da Copa do Mundo. Chile muito fraquinho, mas o Brasil foi lá, sentou o sarrafo. Principalmente no segundo tempo, hein, cara? No segundo tempo, com as entradas de Luiz Henrique, que jogou muito, hein? Luiz Henrique, ex-Botafogo, que hoje está na Rússia, entrou e jogou muito. Outro jogador que jogou muito também foi o Paquetá, que eu achei que o Paquetá entrou no segundo tempo também e jogou bastante. E o nosso lateral direito, Wesley, que participou muito bem, muito ativo ali no ataque do Flamengo, ali na ponta direita, jogou muito bem ali na ponta direita. Achei que o Wesley fez uma boa participação também contra o Chile na seleção brasileira. Samuel Lino não entrou em campo Samuel Lino. Com isso, Samuel Lino deve jogar na altitude no dia 9 contra a Bolívia. É isso mesmo. Como ele não entrou em campo ontem, de repente o técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, deve testar o Samuel Lino na altitude da Bolívia. Isso aí me preocupa, hein? Isso aí que me preocupa. Samuel Lino que não entrou ontem. E olha só, nação, outros 2 rubro-negros jogaram muito bem pelo Uruguai. Arrascaeta, que jogou muito, tá numa fase
decisiva o De Arrascaeta, hein, mano? Que fase é essa do De Arrascaeta? Guardou o gol dele ontem, guardou o gol dele ontem, isso aí. E olha só, teve assistência de Varela que deu 2 assistências na partida ontem. O Arrascaeta também participou de 2 gols, participou do primeiro gol, né? Da jogada do primeiro gol, De Arrascaeta. O segundo gol foi dele, cruzamento de Varela. A zaga rebateu para trás. Arrascaeta chegou de primeira, mano. Deu uma pedrada. Lembra do gol do Gerson contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes? Foi parecido. Uma pedrada no meio do gol. O goleiro do Peru nem viu a bola, mano. O goleiro do Peru não viu nem a bola. Arrascaeta deu uma pedrada no meio do gol, ele só levantou os braços. Show de bola. Arrascaeta jogou muito. Varela jogou muito também. Varela tá numa fase muito boa também. O nosso lateral direito, Varela, show de bola. E olha só, o Equador de Gonzalo Plata empatou em 0-0 com o Paraguai. O Plata jogou nessa partida, né? Jogou nessa partida e o Equador empatou em 0-0. O Paraguai que se classificou para a Copa do Mundo, hein? Depois de muitos anos, o Paraguai volta à Copa do Mundo. Nação, agora vamos falar, né, sobre o caso Bruno Henrique, mano. Ontem deu o que falar, eu transmiti aqui na live, aqui, fiz uma live, transmiti aqui a parte final do julgamento do Bruno Henrique, né? A parte final do Bruno Henrique, do julgamento. E é o seguinte, o Bruno Henrique foi julgado e vai pegar 12 jogos de suspensão, né? 12 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil reais. Mas olha só aqui, ó. Flamengo vai pedir efeito suspensivo. Já tá certo já, olha só. Julgado nessa quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJD, o atacante Bruno Henrique do Flamengo foi suspenso por 12 jogos. Todas as partes podem recorrer do julgamento. E o clube já confirmou que entrará com recurso. Olha só aqui, ó. O caso será analisado, né, pelo pleno do STJD. E até lá, segundo o portal GE, o Flamengo solicitará efeito suspensivo para que o jogador possa atuar. Tem outra informação aqui, olha só. O Flamengo vai recorrer e Conmebol não acatará punição de Bruno Henrique. Fonte ligada à diretoria do Flamengo informou após conversa com o advogado Michel Assef Filho que o clube vai recorrer da decisão do STJD e pedirá efeito suspensivo, considerado viável diante das divergências no julgamento. A mesma fonte descartou qualquer possibilidade da Conmebol acatar a punição, já que a suspensão foi definida em números, não em tempo, critério válido apenas para competições organizadas pela CBF. É o seguinte, nação, olha só aqui, ó. A punição de Bruno Henrique foi de 12 partidas. De 12 partidas. Com isso, Bruno Henrique vai estar suspenso apenas para competições organizadas pela CBF. Bruno Henrique vai ficar suspenso apenas por jogos organizados pela CBF e não pela Conmebol. Se fosse tempo, né? Se ele fosse punido por tempo determinado, por exemplo, 1 ano de suspensão, 2 anos de suspensão, aí sim ele seria punido também na Libertadores. Como ele foi punido em número de jogos, ele vai ser punido apenas por competições organizadas pela CBF, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Como o Flamengo já está fora da Copa do Brasil, o Bruno Henrique vai ficar suspenso no Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo vai recorrer, né, mano? O Flamengo vai recorrer dessa decisão e vai tentar um efeito suspensivo para Bruno Henrique. Então vamos aguardar, né, nação, se o Flamengo vai conseguir ou não o efeito suspensivo. Olha só aqui, galera, olha só. Caso o Flamengo não consiga o efeito suspensivo, Bruno Henrique vai ficar de fora de 12 partidas. Eu vou trazer aqui os 12 jogos que o Bruno Henrique pode desfalcar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo, né, já é contra o Juventude no dia 14, agora pelo Campeonato Brasileiro, Juventude e Flamengo. Depois vem Flamengo e Vasco, depois vem Corinthians e Flamengo, depois vem Flamengo e Cruzeiro, Bahia e Flamengo, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, Flamengo e Sport, São Paulo e Flamengo,
Flamengo e Santos e Fluminense e Flamengo. O Bruno Henrique, se caso desfalcar o Flamengo durante esses 12 jogos, o Bruno Henrique vai jogar apenas as 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Se o Bruno Henrique ficar de fora desses 12 jogos, o Flamengo não conseguir o efeito suspensivo, Bruno Henrique vai atuar apenas os últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que a suspensão não vale para a Libertadores. Bruno Henrique vai continuar jogando a Libertadores, quarta de final, semifinal e final, se o Flamengo, caso o Flamengo chegue, né, na decisão da Libertadores, Bruno Henrique vai estar liberado de jogar a Libertadores. E olha só, nação, cara, tem muitos antes aí revoltados porque Bruno Henrique pegou 12 jogos. Eles queriam que o Bruno Henrique pegasse 12 anos, mano. Tem vídeo aí de Felipe Melo, ex-Fluminense, ex-Palmeiras. Cara, ele tá revoltado porque Bruno Henrique pegou 12 jogos. Cara, ele ficou questionando. Fulano pegou 2 anos, Cicrano pegou 1 ano. Por que Bruno Henrique só pegou 12 jogos? Cara, o cara fica torcendo para que o Bruno Henrique se dê mal, mano. Ele fica torcendo para que Bruno Henrique, se dê mal, cara. É impressionante a maldade dessas pessoas, cara. É impressionante a maldade dessas pessoas torcendo para Bruno Henrique se ferrar. Por que Bruno Henrique só pegou 12 jogos se fulano pegou 2 anos? Cara, cada um com seu cada um, mano. Cada um tem o seu julgamento. Cada julgamento é diferente, mano. Pelo amor de Deus. E é o seguinte, nação, mais tarde eu venho com mais informações para vocês. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!